A profecia de Adão. Do lado de Adão adormecido, a mulher Eva foi formada. Do sangue e da água fluindo de seu lado perfurado, a igreja de Jesus é feita. Adão foi testado no jardim do Éden. Jesus é testado no deserto e no jardim do Getsemane. Adão e Eva estavam nus e sem vergonha por causa de sua inocência. Jesus é açoitado nu, crucificado nu e ressuscitado nu. Adão falhou em proteger Eva e o Éden. Jesus esteve disposto a sofrer, morrer e ressuscitar para salvar sua igreja e o mundo do diabo. A árvore do conhecimento do bem e do mal revelou o certo e o errado à humanidade. A cruz de Jesus mostrou o maior ato de amor em toda a história da humanidade. Adão e Eva não comeram da árvore da vida para viverem eternamente. Jesus, porém, é o pão da vida eterna. Como Paulo escreveu: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus revelou uma profecia tremenda a Eva, que o descendente dele, o Messias, iria esmagar a descendência de Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. O sangue inocente de Abel também prefigurava o sangue inocente de Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Conclusão: Adão profetizou a vinda de Jesus Cristo. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16:20.